Recessão gengival. Eu vou falar com você sobre um problema que acontece em 50% da população brasileira. Olha só, um dente que tem a sua raiz exposta porque a gengiva retraiu. Simples assim, é fácil de entender. Vamos entender um pouquinho as causas e vamos entender como é o tratamento. Eu venho falando sobre recessão gengival, eu venho ensinando há muitos anos dentistas a tratarem a recessão gengival. O tratamento da recessão gengival, ele é um tratamento cirúrgico. E essas técnicas nós estamos fazendo há mais de 7 anos. São centenas de pacientes que já tiveram suas recessões gengivais tratadas. Ou seja, são centenas de pacientes em que nós deslocamos o tecido que estava aqui embaixo e voltamos o tecido para a sua posição ideal. Com isso, nós fortalecemos esse contorninho do tecido para que ele não retraia novamente e também conseguimos tratar problemas estéticos e problemas de hipersensibilidade. Se você é uma daquelas pessoas que a hora que vai tomar uma bebida muito gelada, tem dor no pezinho do dente, na área cervical, talvez um pouquinho da sua raiz esteja exposta. Se esse é o seu problema, se um pouquinho da tua raiz está exposta, se você tem essa sensibilidade, o tratamento da recessão gengival pode ser indicado para você. Quais as causas da recessão gengival? Vamos dividir. Primeiro em pré-requisitos e depois em causas, tá? Pré-requisito para recessão gengival. O tecidinho tem que ser fininho. O que causa um tecido ser fino? Primeiro, predisposição genética. Existem pessoas que têm tecidos mais finos, existem pessoas que têm tecidos mais grossos. Segundo, posicionamento dentário. Pessoas que têm dentes muito apinhados, às vezes vão ter uma raiz muito projetada. Essa raiz muito projetada vai fazer com que naquela região o tecido fique muito fino e tenha uma tendência a retrair. Pessoas que passaram por tratamento ortodôntico e às vezes na mecânica dessa movimentação ortodôntica a raiz foi deslocada um pouquinho para fora do tecido ósseo. Esse caso aqui é um caso típico de movimentação ortodôntica. O próprio torque, a própria movimentação dessa raiz fez com que ela ficasse um pouco mais para fora e esse tecido aqui é muito fino, ele acabou retraindo. Então, se você tem uma predisposição de ter tecido fino, tem dentes mal posicionados, você enxerga esse tecido muito fino, e aí você tem uma escovação traumática, você utiliza um piercing bucal, ou seja, você está batendo, lesando aquele tecido, você pode ter uma grande chance de desenvolver um processo de recessão gengival. Olha esse outro caso aqui, ó. É nítido a posição em que a gengiva deveria estar e é nítido ver o que tem de raiz exposta. Como saber se você está apto a fazer um tratamento de recessão gengival? É muito simples, vou te ensinar a fazer um autodiagnóstico. Tudo depende dessas pontinhas aqui do tecido, ó. Essas pontinhas aqui, elas são chamadas papilas. Então, se você tem uma recessão gengival, ou que também pode ser chamada de retração gengival, e você tem a presença desses triângulos de gengiva ao lado da recessão, então olha só, eu tenho a recessão aqui, eu tenho as duas papilas presentes nos dentes que tem recessão. Se eu tenho papila, se essa papila preenche essa área aqui entre os dentes, você tem bastante condição de realizar o procedimento para tratar a recessão gengival. Olha aquele mesmo caso que a gente viu de frente. Olha como dá para notar que essa raiz está deslocada para fora do tecido. Olha como dá para notar como esse dente tem uma inclinação diferente desses outros dentes. Então, na hora de escovar, procure sempre escovas que são macias e procure escovar com pouca força. Você não precisa fazer tanta força para escovar os dentes.
Uma outra questão que traumatiza muito o tecido gengival é se você não troca a sua escova com frequência. Então, viu que a escova está começando a esgarçar a cerda? Não vale a pena você economizar aqueles R$15. Vale a pena você trocar a sua escova para manter o seu tecido aí saudável e sem trauma. Olha só, esse aqui é aquele caso que eu mostrei, ele tratado. Vamos comparar? Olha isso aqui, ó. Olha as recessões aqui em cima e olha só essa gengiva como ela tá bonita depois do tratamento, tá? Então, você que tem recessões gengivais, não se preocupe. É um procedimento que tem uma taxa de sucesso de mais de 95%. Se algum cirurgião dentista falar para você que esse tipo de tratamento não dá certo, é porque ele leu pouco. Tem documentação científica desde a década de 80 demonstrando alto índice de sucesso da retração gengival. Quanto tempo dura uma cirurgia de retração gengival? Dura mais ou menos 1 hora para cada sessão. Uma cirurgia dessa aqui é uma cirurgia de mais ou menos 1 hora, 1h30, depois que o cirurgião dentista fez o treinamento adequado para realizar esse procedimento. Quanto tempo de repouso e como vai ser o repouso após a cirurgia? Costumo falar para os meus pacientes 4 dias de repouso, mas esse repouso, por exemplo, se você tiver uma profissão em que você pode poupar um pouquinho de falar, em que você pode não carregar peso, em que você pode não ficar exposto ao sol, você pode trabalhar no dia seguinte. Grande parte dos meus pacientes tiram um dia só de repouso e vão trabalhar no dia seguinte, mas de forma mais tranquila. Em relação ao exercício físico, em relação a tomar sol, em relação a voltar a ter uma vida completamente normal, após a remoção de sutura que é feita depois de 15 dias. Então é muito fácil tratar a recessão gengival. Basta que você procure um cirurgião dentista que se habilitou a fazer esse tipo de procedimento. Em outras situações, nós também utilizamos técnicas de enxerto de tecido gengival para que a gente possa melhorar os aspectos do tecido. Nesse caso aqui especificamente, olha só como a gengiva dessa paciente era uma gengiva muito roxa. Por que ela era uma gengiva roxa? Porque esses dentes escureceram devido ao tratamento de canal. E por transparência, essa gengiva ficou escura. Nós aumentamos o volume dessa gengiva, aumentamos a espessura dessa gengiva e fizemos novas coroas protéticas. E o tecido ficou com uma cor rosa e o sorriso da paciente ficou perfeito. Quanto tempo dura um tratamento de recessão gengival? Existem trabalhos na literatura científica demonstrando estabilidade acima de 12 anos de acompanhamento. Então, é um tipo de tratamento extremamente durável. É um tipo de tratamento que eu tenho certeza que você, após realizar, vai ficar muito satisfeito e vai ficar muito feliz. Qual a taxa de insucesso? Repito, desde 1980 existe literatura científica para mostrar os resultados dos tratamentos de cirurgia de recobrimento das raízes. Resultados que têm mais de 95% de sucesso. Então, de fato, é um trabalho que dá certo, mas ele vai dar certo na mão de um dentista que treinou para fazer esse tipo de procedimento. Eu venho andando o Brasil todo, dando palestras e aulas sobre esse tema. Eu venho ensinando centenas de cirurgiões dentistas ao longo da minha carreira de professor. Eu venho fazendo cirurgias ao vivo. Nesse ano, foram 20 cidades em que eu fiz esse tipo de procedimento de tratamento de recessão gengival ao vivo. Com certeza, eu me preparei e eu estou apto a realizar esse procedimento. Se você tem vontade de fazer o tratamento da recessão gengival, se as suas retrações incomodam, agende uma consulta, conversa comigo, que eu tenho certeza que eu vou poder te esclarecer muitas coisas. Um grande abraço e até mais.